uma injustiça, uma ferida profunda. Será que a vingança pode aplacar essa dor? Descubra como recuperar a paz e voltar a viver. No mais novo livro do Bispo Edir Macedo, O Prazer da Vingança. Lançamento em 21 de abril em todas as igrejas Universal. Muito bem, nós agora estamos aqui na nossa sala de estar, a sala mais aconchegante do país, vive aqui no programa Belas Manhãs da TV de Primeira e, como bem disseste, temos hoje convidados muito especiais. E para início até de conversa, deixa-me aqui apresentar esta fantástica obra que é O Prazer da Vingança. Atenção, O Prazer da Vingança, que será lançado no próximo domingo, dia 21 de abril. Esta obra é de um autor best-seller com mais de 50 títulos publicados e milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. Portanto, estamos a falar de Edir Macedo. Estamos em Moçambique, estamos aqui em estúdio com o Bispo Passos e ele, melhor do que ninguém, vai então apresentar-nos, vai falar-nos desta fantástica obra que está a caminho, que, repito, O Prazer da Vingança. Bispo Passos, muito bem-vindo aqui à nossa casa, esta nossa sala aconchegante. Moçambique, neste momento, conectado ao nosso programa, o mundo também, através da TV Miramar, através também das nossas plataformas digitais. O que é que lhe oferece dizer com relação a esta obra, O Prazer da Vingança? Bom dia, Faifa, obrigado por nos receber. E apesar do nome ser O Prazer da Vingança, esse livro tem como objetivo que está escrito aqui, né? Superar o passado e libertar a alma do cárcere da mágoa. Nós estávamos acompanhando aqui o programa, agora há pouco a notícia, sobre os lixamentos, que está preocupante, as pessoas fazendo justiça pelas próprias mãos. E as pessoas têm alimentado esse pensamento de que ela tem que se vingar. Aconteceu algo, ela tem que se vingar, é a maneira que ela vai receber um certo alívio, a maneira que ela vai resolver o problema, mas nós sabemos, é um fato que a vingança não vai resolver a situação da pessoa. Por exemplo, os cientistas, neurocientistas, eles dizem que quando a pessoa alimenta um rancor, uma mágoa, um ódio, o corpo começa a produzir. O cérebro tem aquela mensagem de perigo. Então ele começa a produzir ali certos hormônios que vai levar a pessoa ao estresse, que vai levar a pessoa a ficar doente. Então tem pessoas que estão doentes por causa da mágoa, por causa do ressentimento. Agora, da onde surge isso? Das decepções. Então, das decepções, das tragédias, dos problemas que as pessoas têm enfrentado. Só título de exemplo, né? Nós recebemos uma mensagem, um pedido de ajuda. Eu creio que nós temos esse pedido de ajuda aqui, né? Uma pessoa nos enviou uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp, tendo uma situação no trabalho dela. Pode colocar a mensagem? Vamos ver. Senhor Bispo, estou passando mal, tanto sofri com raiva, algumas pessoas no job que eu trabalhava, pessoas próximas foram me difamar para o boss. Eu perdi o emprego, estou mal, Senhor Bispo, peço ajuda. Então, um pedido comum. Sim. Perdeu o emprego, supostamente ela acha que foi fofoca, todos têm uma explicação, né? Como que ela sabe que foi fofoca? De repente não foi, tudo tem uma causa às vezes. O correto é a pessoa olhar para frente, sair dali, levar as coisas boas que ela aprendeu, vencer a decepção. Ela pede ajuda, ela fez a coisa certa. Só que dizem assim, que a voz do povo é a voz de Deus. Só que não. A voz de Deus é a voz da Bíblia. A voz do povo é a opinião do povo. E o que nós fazemos? Nós vamos até as ruas para pegar a opinião das pessoas. O que elas têm a dizer? Qual tipo de conselho, né? Qual tipo de conselho? Agora há pouco falávamos sobre esse perigo, a conscientização. Não faça justiça com as próprias mãos. Mas o que as pessoas aconselham outras pessoas a fazer? E é chocante, Faife. Nós ficamos chocados com o que as pessoas disseram. Com as respostas, né? Olha, é algo que... A pessoa, ela dá o que ela tem dentro dela, né? Ela dá o conselho daquilo que ela tem dentro dela. Infelizmente, as pessoas estão magoadas, estão machucadas e estão passando para frente o que elas têm.
Nós trouxemos alguma dessas. Você permite? Por favor, vamos a isso. Vamos ver então. Partia para cima da pessoa que fez a fofoca para que eu perdesse trabalho. Eu também faria o mesmo para que a pessoa perdesse o trabalho, para estarmos no mesmo nível. Faria de tudo mesmo para me vingar da pessoa. Porque esse tipo de coisa não dá para aceitar. Eu ia pegar um deles e fazer de exemplo, ia chamar uma gangue e na saída do trabalho ia lhes bater bem, ia pegar o telefone de um e todas as informações que tem lá eu ia usar para lhe prejudicar. Era sair dali naquele lugar, logo ir para o feiticeiro fazer o trabalho mais forte. Aquela pessoa era ficar na miséria, mais do que eu não era aceitar aquela situação. Era querer mesmo me vingar para que era ficar mesmo no meu coração e vai doer. Uma das coisas que eu faria era contratar pessoas que lhes cercassem muito da saída do trabalho e lhes batessem até que eles viessem a sangrar. E aí iria até os para que eles viessem pagar, até que eles venham perder o emprego. Se até eles não pedirem desculpa, eu não tiraria o pacto que ela vai fazer contra eles. Eu ia fazer o mesmo que ela me fez. Eu ia fazer de tudo, pegar uma peça da roupa dela e ir ao bruxo e fazer uma magia negra para que a vida dela esteja na miséria igual à minha vida. Bom, eu ia me vingar. Mesmo não tendo condições, eu ia procurar um grupo de pessoas, aquelas pessoas bem fortes, chamadas de goleiras, para lhes baterem. Iam lhes bater de tal forma que não conseguissem ir ao serviço. Iam me vingar. Bispo Passos, há aqui muitas, mas muitas reações. Mas será que a vingança compensa mesmo? Bom, como eu acabei de dizer, a vingança pode adoecer a pessoa, né? O desejo de vingança, o ódio, porque o desejo de vingança vem de um sentimento, o sentimento se torna emoção, e a emoção leva a pessoa a adoecer. Então, por mais que a pessoa ela procure se vingar da outra, ainda que ela se vingue, naquele momento ela vai ter o prazer da vingança. Sim, é momentâneo, não é uma coisa... Tem. Sim. A pessoa, naquele momento, ela mexeu comigo, tá vendo? Olha só o que aconteceu. Mas não satisfaz a pessoa nunca. Ela sempre vai carregar o ódio, a mágoa, sempre vai ser pouco o que aconteceu. Bem que as pessoas, elas parecem que já têm algo maquinado, né? Nós temos aqui a resposta dessa pergunta, Faif, o exemplo da Marta. Viemos aqui bem acompanhados hoje. Trouxemos a Marta, porque a Marta pode responder na primeira pessoa se a vingança vale a pena. Como nós dissemos, a pessoa sente a vontade de se vingar porque aconteceu algo com ela. Esse algo, às vezes, aparentemente é justificável. Foi uma tragédia, foi um abuso, foi um crime. E a pessoa pensa, não, eu tenho o direito de odiar, de guardar mágoa. Só que o ódio, a mágoa, é o mesmo que a pessoa beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Sim. Não vai. Aliás, eu sempre digo isso do beber o veneno, mas a verdade é que o próprio corpo produz. O cortisol, produz a adrenalina, a neuroadrenalina, que é um veneno no próprio corpo. Então, com a mágoa, a pessoa tem esse veneno dentro dela. E a Marta, ela teve esse veneno dentro dela um dia, mas hoje ela tem uma história. Bom dia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Neima, bom dia, Faif, bom dia a todos que estão a nos acompanhar. De fato, eu estava presa em um cárcere que é o cárcere da vingança, esse desejo de me vingar, porque isto me acompanhou, eu poderia dizer, desde a minha infância. Desde muito cedo eu tinha esse sentimento em mim, porque acabei passando ou vivenciando algo que não é comum e não é esperado para as crianças. Quando mais nova, eu vivi uma situação de abuso sexual e isto acompanhou-me por todo o meu processo de crescimento. Além disso, pelo fato de ter crescido assim, sem o meu pai presente, meus pais separaram-se quando eu tinha 3 anos de idade, e ele não era presente na minha vida. Então, esses sentimentos todos foram me fazendo crescer como uma pessoa magoada. Então, me tornei uma pessoa magoada, uma pessoa que pensava assim na vingança do meu pai. E por não termos essa relação, essa conversa, não termos essa proximidade, tudo que eu pensava é, olha, eu tenho que crescer, eu tenho que ter uma vida estável, uma vida organizada, porque um dia ele vai precisar de mim e eu não ia estar lá para lhe ajudar. Primeiramente eu pensava, olha, ok, como ele não cuidou de mim, ele não esteve lá, e ele tinha condições de cuidar, tanto emocionalmente como financeiramente, porque ele ocupava uma posição de destaque no aparelho do Estado, tinha condições para cuidar de mim e da minha mãe, né? Embora eles estivessem separados desde os meus 13 anos, ele não fez isso. Então, fui nutrindo dentro de mim uma mágoa.
Então, uma mágoa por ele que fez eu pensar, olha, ele vai ter que morrer. Esse foi o primeiro pensamento. Eu quero que ele morra. Eu quero que o meu pai, ele morra, desapareça, porque não faz nenhuma diferença ele existir se eu não consigo perceber o cuidado dele, o amor dele na minha vida. Isso me afetou muito como pessoa, como mulher. Eu sempre pensava como era ter uma família estruturada, como é que era ter alguém para chamar de pai, para conversar, mas por causa dessa dor que me prendia, então eu transformei essa dor em um sentimento bruto de mágoa e pensar o pior dele. Então fui alimentando esse pensamento. Quando eu vi que, olha, tudo bem, ele não está a morrer, então eu disse, não, vou mudar de estratégia. Eu quero que ele viva, mas viva muito até ele ficar velho. E ele precisar de alguém, porque todos nós vamos envelhecer e vai chegar uma fase que efetivamente os pais precisam dos filhos para cuidar, então ele vai se lembrar. Desculpa, que ele viva mais, mas viva mal. Eu queria que ele vivesse a ponto de chegar à fase de precisar de mim e não ter a minha ajuda. Então eu pensava assim, quando eu graduar na escola, porque eu me empenhei em estudar, em ter uma boa vida, então eu vou querer que ele esteja lá como um mero convidado. Eu não vou lhe honrar, eu não vou querer saber nada dele. Ele vai estar lá só para ver o meu sucesso, mas saber que ele não fez parte. Então tudo isso fazia com que eu ficasse presa nesses pensamentos de vitimismo. Eu não conseguia me libertar desses sentimentos de mágoa, esse desejo de querer me vingar dele, de querer que ele venha sofrer, que ele viesse a ter a pior vida possível. Eu queria que ele pudesse ter a experiência que eu tive de ser abandonada, porque eu fui abandonada. Supostamente, ele como pai e a minha mãe deveriam ter me protegido daquela situação que aconteceu mais cedo, da violência sexual, né? Eu, de certa forma, culpava eles, porque por causa da separação, minha mãe teve que sair de Lixinga para Inhambane, num distrito bem distante, para morar. Nós vivíamos numa miséria total, numa barraca, e ela tinha que sair, eu tinha 3 anos, ela tinha que sair para procurar o trabalho e eu ficava sozinha em casa. Então, esta situação fez com que o vizinho se aproveitasse daquilo para poder cometer aí a violência sexual. Eu ainda era muito pequena. Então, fui crescendo já com esses sentimentos, como uma pessoa magoada. A pessoa magoada se envolve em tudo, se envolve em coisas para poder reverter aquela dor em alguma coisa que vai lhe dar energia, motivação para continuar. Mas é como se fosse uma prisão, porque no final de tudo, você não tem a verdadeira paz, não tem alegria, aquilo te incomoda e você acaba ficando preso em pequenos assuntos que te tiram a paz, de certa forma. Por exemplo, eu era uma pessoa muito rebelde na família, eu não queria que ninguém me chamasse atenção, não queria que que os meus tios cuidassem de mim, né? Ocupassem aquele lugar de se preocuparem comigo, já que o meu pai não cuidou. Eu pensava, olha, vocês não são ninguém para fazer isso comigo, vocês não são meu pai, não se preocupem comigo, eu sei cuidar de mim. Aí eu comecei a ter comportamentos de alguém que diz, olha, eu vou ter o meu dinheiro para nunca depender de ninguém. Então esse era o pensamento, para explicar o quê? Que a pessoa que está dentro do cárcere, a vida dela só circula ali. Ela não consegue pensar em nada melhor do que aquilo. Vive com base naquele sentimento, naquela dor, naquele pensamento de vingança que a pessoa tem. Então eu queria ter os meus bens, eu queria graduar, eu queria me formar, dar orgulho à minha mãe, mas o meu pensamento principal é eu vou conquistar para nunca precisar de ninguém, já que eu tive o meu pai e ele não esteve lá, então não preciso de mais ninguém, não preciso de ninguém para cuidar de mim. Então esse foi um drama que eu tive que gerir por muito tempo, foi muito difícil. A gente vê, Faif, que não tem nada errado da pessoa querer conquistar, vencer, todos têm que ter esse objetivo. Só que a intenção dela não era ter uma vida boa, era mostrar para os outros que ela tinha. Então ela não conseguia viver a vida dela, ela estava presa naquele sentimento de fazer algo para provar para os outros. Então ela nunca ia se satisfazer, porque as pessoas nunca reconhecem. Você tem o sucesso, você tem, seja lá o que for, sempre você vai ser criticado, sempre você vai ser condenado, sempre as pessoas vão procurar os seus defeitos. Nós vemos isso potencializado nas redes sociais. Qualquer coisinha, qualquer palavra fora do lugar, inclusive o livro fala disso também, né? Muito bem. No mundo atual que nós vivemos,
Os ataques são constantes, constantes. E quanto mais a pessoa cresce, mais ataque ela vai receber. Né? Os famosos, vocês sabem disso, que não é fácil. Sim. Qualquer comentário, qualquer coisa, qualquer situação, você fez 10 mil coisas boas. Uma falha, uma coisa, uma fofoca. Uma fofoca, sim. Uma fofoca, uma coisa que acontece ali, as pessoas vão fazer daquilo, definir você, isso é quem você é. Então é um mundo terrível. E se nós vivemos para este mundo, para as pessoas, nós somos presos, prisioneiros da mágoa, do ódio, como a Marta era prisioneira. Venceu, conquistou, não para ela, não para viver uma vida, mas para mostrar para os outros, coisa que ela nunca conseguiu, porque nunca conseguiu o reconhecimento, e levou ela ao pico do sofrimento, né, Marta? Porque você chegou a ter pensamentos ruins. Foi exatamente isso que aconteceu, né? De certa forma, eu me tornei vítima desses sentimentos da vingança. Eu deixei eles crescerem a tal ponto que chegou uma fase que eu já não tinha prazer pela minha própria vida. Eu havia, com 23 anos, conquistado o que qualquer jovem quer. Eu tinha o meu terreno, eu tinha um bom trabalho, ganhava bem, eu tinha o carro. Aquilo que eu disse na infância que eu queria conquistar, eu conquistei. Mas aquilo não preencheu aquele desejo que eu tinha de me sentir vingada, de me sentir bem, feliz, de que todo mundo deve ver, porque não era isso que eu precisava. Então, quando chegou essa fase, eu acabei alcançando o pico da depressão. Eu pensei em me matar, eu tentei tirar a minha vida 3 vezes, porque eu já não via como é que eu poderia ter essa paz que eu tanto buscava, essa alegria, porque já estava tudo perdido. Eu alcancei, mas dentro de mim, eu ainda me sentia presa, ainda me sentia infeliz, ainda me sentia magoada, triste com todo mundo. E o que estava a dizer aqui é real, porque a pessoa que nutre esses sentimentos, ela culpa todo mundo, aponta o dedo para todos. Então é aquela pessoa que geralmente se vê como vítima na sua própria história. Acontece alguma coisa no trabalho, acontece algo em casa, alguém fez algo de errado, ela olha para as outras pessoas como as suas culpadas e ela é a vítima em tudo. Mas não é possível você ser feliz se você nutre esse sentimento de vitimismo, porque ele te conduz sempre a guardar um sentimento de mágoa, um sentimento de, olha, poxa, essa pessoa poderia ter cuidado de mim, essa pessoa poderia ter feito isto, feito aquilo. E é impossível viver neste mundo sem que alguma coisa saia de forma que nós não esperávamos. É impossível, mesmo na família. Principalmente na família. Mesmo né? na família, sempre acontece alguma coisinha aí. Mas então nós temos que nos libertar desse pensamento de vitimismo, que foi uma das coisas que me ajudou para... Sim. Muito atenta e a perceber tudo o que estavas a contar. E a pergunta que não quer calar, eu estou aqui a questionar-me, como é que conseguiste ficar todo esse tempo com estas mágoas todas e o que foi que fizeste, mas também como foi vencer tudo isto, né? Quero muito saber e acredito que os que estão lá em casa também gostavam muito de perceber como foi que venceste todo este processo, o que foi que fizeste e se valeu a pena guardar todo este sentimento e por quanto tempo mais ou menos? Eu posso dizer que foi mais ou menos uns 24 anos da minha vida a nutrir esses sentimentos. Meu Deus, é muito tempo. Eu nutri, alimentei eles, eu fiz o que eles me mandaram, mas eles não me trouxeram paz alguma. Então, quando eu disse que tentei tirar a minha vida 3 vezes, foi naquilo, olha, já não sei mais o que fazer, então se calhar eu tenho que acabar com tudo isto para eu poder ter a paz. Grande parte da tua vida foi a alimentar isto, não é? É, exatamente. Mas aí eu percebi, através da fé, que o que tem que sair é a dor. Nós não temos que tirar a nossa vida, mas temos que encontrar onde está o problema e tirar este problema, para que nós possamos ter essa paz verdadeira. Sim. Então, eu aprendi sobre o perdão. Eu aprendi sobre o perdão, que foi a principal coisa que me trouxe a alegria, que me trouxe o alívio que eu precisava dentro da minha alma. Então, eu tive que me reconciliar com todas as pessoas que eu guardei mágoa, que eu tinha um ressentimento, aquelas pessoas que de alguma forma me fizeram mal e também algumas pessoas que eu acabei machucando por causa de ser essa pessoa. Então, eu tive que me reconciliar com essas pessoas. Este foi um processo necessário que me aliviou, me trouxe muita felicidade. Quando eu tomei essa decisão, a minha vida mudou totalmente.
saiu de onde eu estava, é como se eu estivesse aí para o sul e de repente eu vou para o norte. Então, houve uma mudança assim total. E as pessoas ao meu redor conseguiram perceber isso, porque até o meu aspecto, ele mudou. Ok. Eu fiquei uma pessoa mais leve. Mais alegre, mais não é? leve, Mais de bem com a vida, não é? Exatamente. Ok. Sim, Mas eu sim. gostava muito de saber ainda com a Marta, que conselho é que tu darias a alguém que está a passar por uma fase muito difícil, muito conturbada, mais ou menos o que tu passaste também? Que conselho é que darias? Bom, eu posso dizer que... Para conseguir vencer. Exatamente. Quem está a viver um sentimento de mágoa, de pesar, acredita que é impossível perdoar. Perdoar parece uma coisa impossível para muitas pessoas que estão dentro deste mundo, deste cárcere. Então, o que me ajudou principalmente foi parar de olhar para mim como uma pessoa vítima. Eu posso fazer algo para mudar isso? Então, se a gente pensa, olha, existe uma possibilidade, eu posso conhecer alguém que vai me ajudar, que neste caso foi a palavra de Deus, eu tive que buscar ajuda na minha fé, então eu posso seguir este caminho e me livrar deste cárcere. Então, isso já me torna a protagonista da minha história. Eu não sou uma pessoa que está dependente desses sentimentos, desse vitimismo, desses problemas. Então, eu vou fazer algo. Então, foi o que eu fiz. Eu tomei a decisão de seguir aquilo que eu ouvi sobre o perdão, sobre reconciliação, sobre ter uma vida leve, alegre, obedecer à palavra de Deus, que Ele é a pessoa que reconcilia as famílias. Então, comecei a obedecer isso e houve uma mudança total. Então, eu tive que sair da quinta vítima para alguém que toma uma decisão. Bispo Passos, as palavras da Marta são muito fortes. Muito bem feita a questão pela Neima, como é que ela conseguiu contornar. E ela, na primeira pessoa, deixou ficar aqui alguns exemplos, tirou esta questão da dor e depois usou também o perdão durante o seu trajeto para sair dessa fase, vamos lá, escura, essa fase cinzenta da sua vida. É uma boa forma de sair deste mundo? A verdade, em cima da pergunta que a Neima fez, a pessoa ela não consegue esquecer nada que acontece com ela. Vê que aconteceu, ela era uma criança. Sim. E ela sempre lembrava, ou às vezes situações fazem lembrar. Eu falava agora há pouco dos neurocientistas, eles dizem isso, que tudo que acontece na vida da pessoa vai ficar armazenado no cérebro dela, e em um determinado momento ela vai abrir aquela caixinha e ela vai relembrar de tudo e vai reviver tudo. Então, a Marta ela não esqueceu, mas a Marta venceu. Ela reescreveu aqueles pensamentos, aquilo que aconteceu com ela. E é isso que a pessoa tem que fazer. Ela não vai esquecer, ela sempre vai lembrar. Só que ela tem que vencer esses pensamentos. E é aí que entra o porquê desse livro. Sim. Não é uma obra para a gente fazer negócio, vender, mas é uma obra para ajudar as pessoas que estão nesse cárcere que é a mágoa, que é o ódio. E são muitas as pessoas de todas as classes sociais que estão presos a uma mágoa, presos a um ódio. O mundo a gente vê cada vez mais o ódio, o rancor, o desejo de pagar na mesma moeda, mas não resolve. Nós vamos viver a nossa vida para os outros, querendo prejudicar os outros, achando que isso vai nos suprir, mas não supre. Por isso que trouxemos a Marta para mostrar na primeira pessoa que é real. O que nós estamos tratando é real. Mas existe sim a solução e esse livro vai ajudar as pessoas a alcançarem. Bispo Passos, e como é que as pessoas podem obter este livro que temos aqui na nossa tela? Bem, neste domingo nós vamos fazer o lançamento do livro em todas as igrejas universal do Reino de Deus, então a pessoa pode procurar a igreja mais próxima e adquirir o livro. Quem tiver alguma pergunta, nós temos o número 84140, a pessoa pode ligar agora mesmo e receber aí o apoio. Se você deseja também ajuda neste momento, você é uma pessoa que sofre com a mágoa, com o ódio, como a Marta sofria. Então você pode ligar para esse número 84140 e nós temos ali pessoas que passaram também por situações que a Marta passou e venceram. E vai lhe ajudar. E neste domingo, aí em todas as igrejas, aqui no Cenáculo Maior, aqui em Maputo, Avenida 24 de Julho, 3108 no Alto Maé, nós vamos ter
o lançamento desse livro aqui, todos vão poder ter uma cópia. Inclusive, eu trouxe uma cópia para vocês. Muito obrigado. Eu já tenho a minha. Ainda bem que a minha já está aqui na minha mão. Sim, a minha também, Pois é. Portanto, no cenáculo maior, aqui na capital do país, como também em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, portanto, do Rovuma ao Maputo, esta obra estará disponível não só no domingo. Não, a partir do domingo. A partir do domingo. O lançamento é domingo e a partir de então nós vamos ter o livro disponível para aqueles que precisam de ajuda, que precisam aí de sair desse cárcere, dessa prisão, né? Muito bem. Marta, algo mais para os nossos telespectadores que acredito que se emocionaram bastante com a tua história, mas acima de tudo ficaram bastante felizes com a tua superação, pela forma como conseguiste ultrapassar. Sim, eu deixo mesmo este recado de que se foi possível para mim escrever uma nova história, ter uma nova vida. Hoje sou uma pessoa leve, alegre, reconciliada com todas as pessoas que em algum momento eu guardei um ressentimento. Então, se eu conseguir superar e hoje tenho uma família bem abençoada, sou uma pessoa feliz, completa, repleta, não estou presa a nenhum sentimento mau dentro de mim. Eu me sinto bem e em paz com todas as pessoas ao meu redor e principalmente dentro de mim. Então, se eu conseguir vencer isto, então, se você também precisa desse apoio, dessa ajuda, pode ligar para o número que o bispo deixou aqui, que é 84-140, e tomar essa decisão de mudar. É possível mudar. E podem te procurar. Com certeza, podem procurar através da página do Help FJU Moçambique, estaremos lá para atender e ajudar. E neste domingo também você pode estar no cenáculo, né? Sim, cenáculo pelas 10 horas, estaremos lá para apoiar. Quem quiser conversar e buscar este apoio, nós estaremos lá. Muito bem. Marta, levaste praticamente 24 anos para dar a volta por cima ou para contornar esta fase bastante difícil da tua vida. Mas o nosso amigo telespectador, que neste momento pode estar a passar pelo que passaste, não vai chegar aos 24 anos, com certeza, comprando esta obra que é O Prazer da Vingança. Bispo Passos, o que dizer para fechar? Bem, a Marta, ela costumava escrever. Eu conheço bem a história da Marta, ela costumava escrever, não é, Marta? As pessoas que te faziam mal, você costumava escrever. Eu fazia cartas. Para minha mãe, uma carta de ódio: eu te odeio, eu estou cansada, eu não quero saber mais de si. Então eu fazia essas cartas para ofender, para que elas sentissem a minha dor. Eu já ouvi muitas histórias como a dela. Sim. Então a gente aconselha a pessoa também a escrever uma carta para Deus. Uma carta para Deus. Oh, meu Deus, eu não sei como vencer essa mágoa. Eu não aguento mais esse ódio em mim. Eu não aguento mais esse sentimento. Então, escreva uma carta para Deus contando tudo que tem dentro de você. Ninguém pode te ajudar, mas existe alguém que pode, que ajudou a Marta, que me ajudou e tem ajudado milhares de pessoas por este mundo. Então, escreva uma carta para Deus. Uma forma de se libertar, não é? Exatamente. Exatamente. De liberar o perdão e pedir ajuda, porque a pessoa ela não odeia, ela não tem a mágoa porque ela é má. É pelo que aconteceu com ela. O que aconteceu com ela é as ferramentas que ela acha que ela tem para lidar com a situação. Mas não, existem outras ferramentas e nós queremos mostrar para todos isso. Muito bem, Marta, o nosso muito obrigado pela presença. As portas estão sempre abertas aqui do Belas Manhãs. Bispo Passos, o nosso também muito obrigado pela presença e até breve. Até breve. Domingo, já sabem, será então o lançamento da obra O Prazer da Vingança. É isso mesmo, Faifa. E para mais informações, vocês vão poder acompanhar tudito neste vídeo a seguir. Uma injustiça, uma ferida profunda. Será que a vingança pode aplacar essa dor? Descubra como recuperar a paz e voltar a viver. No mais novo livro do Bispo Edir Macedo, O Prazer da Vingança. Lançamento em 21 de abril em todas as igrejas Universal.